Olá, meu nome é Paulo, sou PEC aqui da diretoria e também ponto focal da Khan Academy. Hoje nós vamos fazer um vídeo informativo sobre a utilização da plataforma. Vamos lá? Então, como no ano passado, a Khan ela continua integrada ao material digital. Esse ano nós vamos ter também uma diferença, que é o escopo sequência, que é um resumo que foi feito em Excel das habilidades a serem trabalhadas e também a indicação de quando que vai ser o uso da Khan. Então, eu peguei aqui um exemplo do escopo sequência da primeira série do ensino médio. Então, vocês podem observar aqui que nós temos primeira aula aqui, depois a sequência de 4 aulas, e então aqui nessa faixa azul, o professor nesse dia vai usar a Khan. E assim sucessivamente. O que muitas vezes os professores acham que o material aqui, a quantidade de slides das aulas digitais são muitas até chegar na aula da Khan. Então, eu recomendo a vocês que preparem esse material, planejem esse material e, por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aulas até chegar na aula Khan. Será que o professor não poderia abrir todas essas aulas aqui e condensar em 4 aulas até chegar na aula Khan? Então, tenha esse olhar, essa gestão dessas aulas aqui até chegar na aula Khan. Então, esse escopo sequência vai para vocês no material, depois a gente vai colocar tudo lá no teu gestor, para o seu coordenador ter acesso a esse material e passar para os professores. Então, vamos lá. Como que vai ser o cronograma de utilização da Khan? Então, como eu já disse, a Khan, ela esse ano vai ser para o ensino médio. Então, na primeira série, lá pela nova matriz curricular, na primeira série do ensino médio, nós temos 5 aulas por semana. E a segunda e a terceira série do ensino médio, nós temos 3 aulas por semana. Então, como é que vai ser o esquema de utilização? O professor que dá aula para a primeira série do ensino médio, então, a cada última aula da semana da Khan, da semana, aliás, vai levar os seus estudantes para utilizar a plataforma, geralmente sempre na última aula da semana. Na segunda e a terceira série do ensino médio, então tem a aula, 3 aulas numa semana, 2 aulas na outra, e a terceira aula da segunda semana, que completaria uma quinzena, então o professor vai levar o aluno para poder fazer a aula Khan, sempre de acordo com o escopo sequência. Bom, agora vamos falar um pouquinho da orientação de estudos. A orientação de estudos, ela é para as PEIs de 9 horas. Então, nas PEIs, nós temos as aulas de orientação de estudos. E nessas aulas de orientação de estudos, vai ser usada a plataforma da Khan. Nas escolas parciais, os professores podem usar também, vocês vão ver depois, como tarefa de casa para os estudantes. Bom, aqui nós temos um exemplo, depois vocês vão ver lá, eu vou compartilhar a tela com vocês da Khan, da utilização. Mas eu já em primeira mão, eu já recomendo a vocês, já falo para vocês, o professor não recomendará, nem o professor de matemática, nem o professor de orientação de estudos, ele não recomendará orientação de estudos para os estudantes. Quem vai recomendar os conteúdos aqui para os estudantes vai ser o professor de matemática,
o professor de orientação de estudos, ele atuará como um complemento, como um apoio, ok? Bom, como no ano passado, este ano nós também teremos monitoramento da plataforma lá no BI. Então, a equipe gestora tem acesso ao BI, vocês, professores, também têm acesso às suas turmas lá no BI. Então, comece a utilizar o BI, lá, o estudo das suas turmas, para poder coletar os dados de utilização. Então, quer dizer que nós temos também o Super BI. No caso do Super BI, ele condensa todas as métricas num lugar só. No caso, o professor não tem acesso ao Super BI, apenas a equipe gestora, mas provavelmente as equipes gestoras vão falar com vocês sobre o Super BI. E como que vai ocorrer os índices lá no Super BI este ano? Este ano não teremos mais a métrica do tempo. Lembra que o ano passado eram 30 minutos de minutagem, no mínimo, por semana por estudante? Este ano não vai ser mais assim. Este ano vai ser, eu vou até falar aqui, ó, vou ler aqui o slide. No uso da CAM, passaremos a utilizar a métrica índice de questões realizadas, que no caso, a métrica deste ano vão ser 2 questões, olha aqui para vocês verem, a métrica desse ano vão ser 2 questões por estudante, por semana. Este dado incluirá as aulas regulares e provavelmente as de orientação de estudos, ok? Vamos lá? E o ano passado, nós já tínhamos essa métrica, mas esse ano, essa métrica, esse índice aqui, vai funcionar para valer lá no BI, no BI. E como que vai ser essa métrica? Então, você pega todas as questões realizadas pelos estudantes, divide pela quantidade de alunos matriculados, pela quantidade de alunos previstos, não é pela quantidade de alunos que estão inscritos na CAM, muito cuidado com isso. Portanto, quanto maior o número, o ideal seria 100% de alunos inscritos. Então, fiquem atentos para aqueles alunos que não conseguem se inscrever, que estão com dificuldade de acesso por causa do e-mail. Enfim, passe isso para o seu coordenador e ele, por sua vez, vai passar aqui para a gente, para que a gente veja o que está acontecendo com esse estudante. Mas não deixe esse estudante de fora. Procure manter 100% dos seus estudantes ativos, inscritos lá na CAM. E voltando aqui, como é que vai ser a métrica do BI? Então, lá no farolzinho vermelho, entre 0 e 0,999 questão por semana por estudante, vai estar vermelho lá, vai estar vermelhinho. Amarelo, entre 1 e 1,999 questão por estudante realizada na semana. Lembrando que esse número é assim porque é uma média, ok? E ele só vai estar verde quando for 2 ou mais questões realizadas na semana. Uma coisa aqui que a gente tem que se atentar, que é o seguinte: você não vai chegar lá e vai falar assim para o seu estudante, olha, faz 2 questões aí, tá bom. Não. O que o seu estudante puder produzir lá na CAM, ótimo, melhor. Procure sempre estimular que o seu estudante faça as atividades na CAM e produza não só 2 questões, mas muito mais do que 2 questões. Porque, como é a média de todos eles, aquele que produziu mais vai cobrir aquele aluno que produziu um pouco menos. Então, lembrando que é sempre a média, ok? Então,
Vamos lá. A CAM, como o ano passado, nesse ano, ela também utiliza uma metodologia ativa chamada aprendizagem para o domínio. Essa metodologia, ela pressupõe que o estudante ele tem que ter conhecimentos prévios, conhecimentos anteriores para avançar. E lá na plataforma, na CAM, então, o foco da CAM é sempre identificar as lacunas de aprendizagem do percurso e oferecer a possibilidade para que atue de forma personalizada e assertiva para cada estudante. Então, quer dizer, o estudante não conseguiu dominar aquela habilidade, aquela questão, ele vai ter oportunidade, como vocês viram ano passado, de voltar na questão, de ter uma explicação melhor sobre aquela habilidade que ele não conseguiu fazer, que ele ainda não dominou. Ok? Bom, o que é a CAM? Da mesma forma que no ano passado, isso aqui não mudou, você tem os níveis de aprendizagem. Então, nós temos aqui aquele que não fez nada, ainda não fez nenhuma questão na CAM, que está tentando, aquele que começou a tentar, avançou uma, voltou, então ele já está no nível familiar. Aquele que já tentou, passou pelo nível familiar e agora já ficou mais proficiente, ou seja, avançou mais. E até ele chegar lá na proficiência plena, onde ele chegou e está totalmente proficiente. Bom, agora nós vamos ver como vai funcionar o cadastro da CAM. No caso, aqui o material vai para vocês com o tutorial, mas eu vou compartilhar com vocês aqui um exemplo aqui de como que eu posso, como que eu vou utilizar a plataforma. A maior parte do pessoal já tem familiaridade com isso, a maior parte dos professores já tem familiaridade com isso, mas vamos olhar de novo, vamos compartilhar aqui. Vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você acessar a CAN, o mesmo processo que você acessava o ano passado, vai ser o quê? Excluir as turmas do ano passado. Isso é muito importante. Exclua a turma. Como que você vai fazer esse processo? Você vai entrar lá na sua turma, como eu estou entrando aqui. Você vai lá em configurações. Lá no finzinho, você vai fazer o quê? Você vai excluir a turma. Pronto. Excluiu a turma. Então, no meu caso aqui, eu tinha uma turma, excluí uma turma. Se você tiver 5 turmas, você vai excluir as 5 turmas, ok? E depois, então, da mesma forma que você fazia o ano passado, você vai lá na plataforma São Paulo. Só que, mais uma vez, muito cuidado. Mesmo que você seja professor de orientação de estudos e também professor de matemática. Nenhum dos dois vão recomendar a orientação de estudos aqui. Não. Vocês vão recomendar o quê? Os conteúdos normais que vocês já estavam acostumados a recomendar. Então, vamos lá. Recomendo. Aqui, aliás, recomendo não. Entro e vou fazer o quê? Vou adicionar os meus alunos. Este ano tem uma diferença. Você não vai poder convidar o seu estudante, como a gente fazia no ano passado, através de um link lá no WhatsApp. Esse ano não vai ser mais possível. Você só vai conseguir através da importação das suas turmas. Então, vamos lá. Nós vamos conectar aqui uma turma a partir aqui
Então, eu já tenho aqui uma turma minha aqui. Vamos conectar essa turma. Importar, aliás, essa turma. Pronto. Importei a turma. Vamos lá. Importei. Vou importar de novo aqui. Às vezes acontece isso. Então, importei a turma. Pronto, está aqui. Os 2 alunos aqui. Por que está aparecendo 0 estudantes? É como o ano passado. Esses alunos aqui, eles têm que aceitar o convite, sempre lembrando que eles vão entrar lá na opção cadastrar-se com o e-mail institucional do Google, al.educacau.sp.gov.br. O pessoal já está bastante familiarizado, os mais novos que estão chegando aí, é sempre com o e-mail Google. Não pode ser com o e-mail pessoal do aluno, não pode ser com o e-mail da Microsoft, que é aquele @aluno, é @al.educacau, ok? Bom, importei os meus alunos, e aí o que eu vou fazer? Eu vou recomendar o conteúdo para eles. O ano passado, vocês vinham aqui em recomendações e recomendava aquela lista enorme de conteúdos para os nossos estudantes. Esse ano, não. Esse ano, você não vai recomendar por aqui. O que você vai fazer? Você vai recomendar as metas de domínio. Vamos lá. Recomendar as metas de domínio. Eu estou aqui no curso. Escolha aqui o domínio da unidade de estudo, que no caso é a primeira série do ensino médio. Você vai dar um tempo aqui, no caso aqui, vamos até lá no final do bimestre. Então, aqui no caso, vamos aqui, né, dia 19 de abril aqui, e vamos recomendar isso daqui. Como eu não tenho estudantes que ainda não aceitaram o convite, no meu caso aqui, eu não tenho como criar meta. Vocês perceberam que o meu está cinza aqui? Por que o meu está cinza? Porque eu ainda não tenho estudante ainda. Quando os estudantes começarem a aceitar os convites, então aqui vai ficar azul para você. E aí você vai criar a meta. Olha lá, ó, atualmente você não tem aluno, eu não tenho estudante ainda. Então você vai criar a meta aqui, vai ficar azulzinho esse box aqui, e você então vai criar a meta e recomendar essa meta. E por que é importante você utilizar a meta de domínio? Porque vai ficar muito mais fácil para o seu estudante, nós vamos voltar no PPT agora, e vai ficar muito mais fácil para o seu estudante poder acompanhar, e você também acompanhar a evolução do seu estudante. Ok? Bom, depois, vou falar agora um pouquinho da orientação de estudos. Então, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, vou entrar como o meu estudante, como o estudante enxerga os cursos aqui que foram recomendados. No caso aqui não tem nada, porque ainda não foi recomendado. Então, o que vai acontecer? O estudante, lá na PEI de 9 horas, ou se do professor de orientação de estudos, ou professor de matemática, lá da escola parcial, for recomendar para ele as orientações de estudo como tarefa para casa, então ele vai orientar os seus estudantes dessa maneira. Ele vai entrar em cursos, vai vir aqui, vamos supor, ele está na primeira série, então ele vai vir aqui e lá, ele vai entrar, aí no caso aqui, para o estudante, ele vai entrar na orientação de estudos e fazer as atividades aqui, ok? As metas de domínio vão ser o modelo padrão, como eu já falei, de recomendação para esse ano. Por quê?
porque além de facilitar a visualização e engajamento dos estudantes, ele facilita para o professor acompanhar essa evolução. Então, ele vai recomendar apenas uma vez por bimestre. Então, ele vai recomendar o bimestre todo. Então, olhem para vocês verem aqui como que vai ficar o acompanhamento. É muito mais fácil. Então, lá, cada estudante que você tiver aqui, você vai poder acompanhar globalmente essa evolução dele. Vai ficar muito mais simples para você acompanhar o seu estudante. Ok? Então, a gente agradece, mas antes disso, eu vou lá no compartilhar com vocês o centro de mídias e vou mostrar para vocês que vocês também podem utilizar lá o tutorial do centro de mídias para esclarecimento de dúvidas. Então, onde que você vai? Você vai entrar lá no repositório, em acervo digital. Onde você está acostumado a entrar? Lá no repositório, que você baixa o material digital, você vai nessa aba acervo digital, aí vai vir aqui em tutoriais, vai escolher as plataformas, escolher a plataforma. Na verdade, não tem só a Khan lá, não, tem todas as plataformas. No caso aqui, vamos pegar a Khan aqui, certo? Você vai ter acesso aqui aos vídeos, aos tutoriais, se você tiver dúvida, de uma maneira mais reduzida, mais resumida do que eu fiz, ok? Então, aqui, por exemplo, você quer ver o relatório aqui, como vai ser o relatório? Então, aqui você vai ter o acesso ao relatório aqui, como que vai ser trabalhado o progresso através das metas de domínio, ok? Então, eu fico por aqui, agradeço a todos vocês, até uma próxima oportunidade, e não se esqueçam, apropriem-se do vídeo, né, e utilizem todas as informações possíveis. Deixa eu só colocar aqui, para a gente encerrar. Então, aqui, né, antes que eu me esqueça, colocar e dizer para vocês o seguinte, que nós aqui na diretoria estamos à disposição de vocês, ok? Sempre à disposição. Eu vou deixar aqui, vocês vão ver que no PPT vocês vão encontrar, né, então, os nossos contatos. Então, se você tiver qualquer dúvida técnica a respeito da Khan, entre em contato com o seu coordenador e ele vai entrar em contato com o PEC responsável pelo PEC que acompanha a escola. E esse PEC, então, vai reportar a mim. Se o problema for um problema mais técnico, mais, assim, direcionado, então, essa seu coordenador vai entrar em contato comigo e a gente solucionar o problema da melhor maneira possível. Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela participação. Estamos aqui todos sempre à disposição. Tchau para vocês.